Custos e despesas para manter uma empresa em Portugal. Sou Benício Filho, da Atlantic Hub, Country Manager da Atlantic Hub Brasil, e eu tenho um prazer enorme de estar aqui com você nesse conteúdo. Manter uma empresa em Portugal tem sim os seus custos e a gente tem que estar atento a eles. Então, no mínimo, depois que você abre a sua empresa, você vai ter uma assessoria ali de uma contabilista, que você pode ter valores variados, como também você teria no Brasil, aonde você pode ter um pagamento por mês de uma contabilista de 200, 100, 300, 400, 500 euros. Nos seus casos mais interessantes, a gente tem vários níveis de complexidades de contabilidade. Você tem contabilidades que você pode ter valores mensais a partir de 100 euros, é uma boa referência de preço. É lógico, quanto mais complexa uma empresa, também você precisa de uma estrutura maior de contabilistas. Não quer dizer que essa estrutura seja de conhecimento apenas, mas por obrigações mesmo. Imagina uma empresa que opera em Portugal, que tem licenças ou tem operações em muitos países da Europa. As complexidades são outras, então você tem sim custos variados para esse tipo de serviço. Uma empresa, ela tem a sua relevância e os advogados em Portugal têm um processo muito próximo de estarem das empresas. Na verdade, você acaba no dia a dia consultando muito um advogado, até muito mais do que uma contadora. Por que que essa é a dinâmica aqui em Portugal? Primeiro, porque a legislação da Europa ela está muito baseada em contratos. Então você precisa de contratos para poder organizar a sua dinâmica de trabalho. Imagina que você é um prestador de serviço, você vai precisar ter um contrato de prestação de serviço para não ter problemas diante dos órgãos que regulam esse tipo de operação. Não que você tenha um Estado que é complexo e burocrático, mas é um Estado que justamente elimina de muitas maneiras a necessidade de que seja questionado o que você faz. Então é importante que um contrato de prestação de serviço, por exemplo, ele esteja sempre alinhado com o que são as boas práticas de mercado. Benício, além do custo de advogado, de contabilista, tem outros custos? Provavelmente você vai ter que instalar essa empresa em algum lugar. Então você precisa de ter um endereço fiscal. No caso, eu estou aqui no Atlantic Station em Portugal, ele é um endereço fiscal, o que é conhecido no Brasil como escritório virtual, né? Então você tem a possibilidade de instalar a tua empresa também num espaço como o nosso, mas tem muitos outros espaços, e você precisa ter isso justamente para ter ali um lugar fiscal onde você seja denominado fisicamente. O que mais chama atenção em termos de estrutura de custos? Impostos. Lógico que você vai precisar recolher os seus impostos. O IVA, na sua grande maioria, é 23%, mas também há variações desse imposto. Há variações em como você recolher, porque você pode, depois, em muitos casos, fazer um retorno do imposto pago. Só que aqui eu peço para que você aprofunde a sua dinâmica e o seu olhar sobre empreender aqui em órgãos, em instâncias mais especializadas. Aí, no caso, novamente, a pessoa do advogado vai te ajudar, como até a do próprio contador. E além disso, se você for ter colaboradores, você vai ter encargos trabalhistas, o que também não é diferente de uma empresa no Brasil. Benício, mas o encargo trabalhista é menor que no Brasil? Eu diria para você que ele é muito parecido com o Brasil, em termos de carga tributária. Ele não é significativamente menor. O que muda é a contrapartida. Isso muda muito. Se por um lado você vai ter que ter N seguros para poder justificar a segurança do teu trabalhador, previdência, você vai ter que ter saúde privada, você vai ter que ter seguros. Você está num país que essas questões já foram equalizadas, então não há tanta necessidade de você ter outros custos além do custo formal para ter aquele empregado registrado. Benício, os contratos de prestação de serviço entre colaboradores e empresas são comuns? São comuns, mas novamente o ponto importante é que esses contratos estejam sobre égide do que são as boas práticas, e aí novamente a pessoa do advogado, super importante na sua definição de estratégia. A Atlantic Hub tem um posicionamento justamente para ajudá-lo em toda a miríade dessas questões. O nosso hub, além de físico, ele é um hub de parceiros. Conte com a Atlantic Hub, conte com a nossa empresa para ajudá-lo em todo o processo quando você estiver abrindo a sua empresa em Portugal e operando no seu dia a dia.
Sou Benício Filho da Atlantic Hub e tenho o maior prazer de estar gravando esses materiais para você. Forte abraço.